Alô, galera, aquele abraço. Papo agora para KTO, onde a diversão acontece é Campeonato Brasileiro. O que está em jogo nesta última rodada? É título, é vaga direta na Copa Libertadores da América, é vaga na Copa Sul-Americana, é a luta contra o rebaixamento. Nesta quarta-feira, por volta de 11h30, 11h35 da noite, termina esta edição do Brasileirão. E eu vou lançar um desafio aqui. Eu estou na contagem regressiva para chegar aos 100k, aos 100 mil inscritos. O desafio é, o que vai acontecer primeiro? Vai terminar o Campeonato Brasileiro, essa quarta por volta de 11h30 da noite, ou eu vou chegar primeiro aos 100k? Está lançado o desafio. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, vou falar sobre todos esses aspectos, do título até a questão do rebaixamento nesta última rodada. Antes, uma dica da KTO. Na tela aqui, o jogo do líder, virtual campeão Palmeiras. 9h30 da noite, em BH nessa quarta-feira tem Cruzeiro e Palmeiras. Vitória do Cruzeiro pagando 3,66, 3,66. Vitória do Palmeiras 2,28 e o empate pagando 2,90. Entre você também no site da KTO, tá aqui ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Valendo o título! Palmeiras, o virtual campeão. Atlético Mineiro e Flamengo. Palmeiras 69, Galo e Flamengo 66. Palmeiras tem 20 vitórias contra 19 do Galo e do Flamengo. Palmeiras tem saldo 31, o Atlético Mineiro tem saldo 23, o Flamengo tem saldo 15. Vamos então ao que pode acontecer na rodada. O Palmeiras para ser campeão. Se vencer ou se empatar, garante o título. Por quê? Se vai vencer, vai a 7-2. Se empatar, vai a 70. 7-0. Não poderá ser alcançado, matematicamente falando, nem pelo Atlético, nem pelo Flamengo. Se o Palmeiras perder, poderá ser campeão ainda. Desde que o Atlético que joga em Salvador com o Bahia não vença por mais de 7-0, de 7 gols de diferença. E se o Flamengo que joga no Morumbi contra o São Paulo não vencer por mais de 14-0. Então, digamos, 1-0 para o Cruzeiro. Se o São Paulo fizer 7-0 no Bahia, Palmeiras é campeão. 1-0 para o Cruzeiro. Se o Flamengo fizer 14-0 no São Paulo, Palmeiras será campeão. Tá bom? Vamos seguir. Chance do Galo, do Atlético Mineiro de ser campeão. Pega o Bahia em Salvador, o Atlético Mineiro. Para começo de conversa, tem que tirar esses 9 gols de diferença para o Palmeiras ali. Aqui, ó. Onde é que está aqui a classificação? 31-23, certo? Vamos lá, então. Coloquei aqui, vitória de 8-0. Claro, pode ser, digamos, derrota do Palmeiras por 3, vitória do Galo por 6, derrota do Palmeiras por 4, vitória do Atlético por 5. Mas coloquei para efeito de cálculo aqui, o Galo vence por 8-0. Vencendo por 8-0, vai ser campeão C. O Palmeiras perder para o Cruzeiro, qualquer placar. E se o Flamengo não vencer o São Paulo por mais de 15-0. Essa diferença aqui do Flamengo é brincadeira, né, pessoal? Mas é isso aí. Essa questão matemática apenas. Vamos lá. Aliás, a CBF confeccionou 3 troféus. 3 taças. Uma vai estar, sim, em BH para Cruzeiro e Palmeiras. Outra vai estar em Salvador para Bahia e Atlético Mineiro. Outra vai estar no Morumbi para São Paulo e Flamengo. Porque os 3 podem ser campeões. Mesma questão matemática, os 3 podem ser campeões. Palmeiras, Atlético e Flamengo. Fala aí, Flamengo. A chance do Flamengo. De novo, questão de saldo aqui, né? Tem que vencer por 15-0 o São Paulo. São Paulo 0, Flamengo 15. A Flamengo ser campeão, Palmeiras tem que perder para o Cruzeiro. 1-0 para o Cruzeiro. Beleza? E o Atlético Mineiro, para o Flamengo que fez 15 no São Paulo aí, para o Atlético não passar o Flamengo, o Galo só pode vencer por 7-0, até 7-0, 7 gols de diferença. Caso contrário, mesmo que o Flamengo faça 15, o Galo ultrapassaria a questão do Flamengo. Aí eu simulei aqui, pessoal, coloquei Cruzeiro 1, Palmeiras 0, Bahia 0, Atlético 8, São Paulo 0, Flamengo 15. Apenas para efeito de cálculo, pessoal. Olhem só como é que terminar aí o campeonato. Atlético, os 3 com 69, os 3 com 20 vitórias. Aí o Atlético seria campeão por ter um gol de saldo a mais, 31-30 do Flamengo e do Palmeiras, e o Flamengo à frente do Palmeiras, os dois com saldo 30,
por ter marcado o Flamengo 71 gols contra 63 do Palmeiras. É apenas uma simulação, pessoal. Tá bom? Palmeiras com uma grande vantagem para ser campeão aí. Vamos seguir aqui? Vamos para a vaga direta na Copa Libertadores da América. O Palmeiras está pintado aqui porque o Palmeiras já tem a vaga garantida. O Palmeiras já está na fase de grupos. Restam 3 vagas, entre 4 equipes. Atlético e Flamengo que tem 66, Grêmio que tem 65 pontos e o Botafogo tem 64. Dos 4 aqui, 3 com certeza vão terminar na fase de grupos. Vamos um por um aqui. O Galo. Se o Galo vencer, vai a 69. Garante a classificação na fase de grupos. Se o Galo empatar, vai precisar de um resultado paralelo em 3. Vai torcer para que ou o Flamengo, ou o Grêmio, ou o Botafogo, que um dos 3 não vença o jogo. São Paulo e Flamengo, Fluminense e Grêmio, Inter e Botafogo. Se um dos 3 não vencer e o Galo empatar o seu jogo com o Bahia, o Galo garante G4. Se o Atlético perder para o Bahia briga para escapar do rebaixamento. Aí o Galo precisa, para garantir G4, um resultado paralelo. Que Flamengo ou Grêmio, que um dos 2 perca ou que o Botafogo não vença o Inter. Então, se o Atlético perder o seu jogo, o Flamengo perder para o São Paulo, o Galo vai para o G4, vai para a fase de grupos. Ah não, o Flamengo não perdeu. O Grêmio perdeu para o Fluminense, o Galo vai para a fase de grupos. Ah não, o Grêmio não perdeu para o Fluminense. Se o Botafogo não vencer o Inter, o Galo, com a derrota, vai para o G4. Beleza? Vamos seguir. Flamengo. Se o Flamengo vencer, vai a 69. Garante vaga no G4, fase de grupos. Se o Flamengo empatar, precisa de um resultado paralelo em 3. Vai torcer ou para que o Atlético perca para o Bahia, ou que o Grêmio ou o Botafogo, que um dos 2 não vença. Se acontecer um resultado aqui paralelo, mesmo empatando, o Flamengo garante a vaga. Portanto, no G4. Ou derrota do Galo, ou empates no máximo, né, de Grêmio e Botafogo. Beleza? Se o Flamengo perder o jogo, também garante vaga no G4 se acontecer um resultado paralelo. Que o Grêmio ou que o Botafogo, que um dos 2 aqui, que um dos 2 não vença a sua partida. Se o Grêmio não vencer o Fluminense ou se o Botafogo não vencer o Inter, mesmo com derrota, o Flamengo vai para a fase de grupos. Tem outro resultado aqui, cara, que é o seguinte, ó, é a derrota do Galo para o Bahia por 9-0. Tem a questão do Atlético vencer por 8-0 para ser campeão, e tem a questão do Galo aqui, por exemplo, o Flamengo ficar à frente do Galo, o Flamengo perdendo, se o Galo perder por 8-0, por 9-0. Mas tudo bem, questões matemáticas. Vamos para o Grêmio. O Grêmio, depende dele, joga com o Fluminense no Rio. Se vencer a partida, vai a 68, garante vaga no G4. Se o Grêmio empatar com o Fluminense, vai precisar de um resultado paralelo. Ou que o Atlético perca para o Bahia, ou que o Flamengo perca para o São Paulo, ou então que o Botafogo não vença o Inter, que dê empate ou Inter no Beira-Rio. Se o Grêmio perder para o Fluminense, também garante a vaga se o Botafogo não vencer o Inter. Por exemplo, Fluminense 1, Grêmio 0. Inter e Botafogo 0-0. Empate, por exemplo. Beleza. O Grêmio, mesmo com a derrota, avança no G4. Finalmente o Botafogo só tem uma chance de escapar da condição de ir para a pré-Libertadores, para ir para a fase de grupos. Tem que vencer o jogo. Joga no Beira-Rio contra o Inter, o Botafogo tem que vencer o jogo. Se não vencer o jogo, não vai para a fase de grupos, vai para a pré-Libertadores. Bom, aí o Botafogo venceu o Inter. Torce por um resultado paralelo. Ou que o Atlético não vença o Bahia, ou que o Flamengo não vença o São Paulo, ou que o Grêmio não vença o Fluminense. É um dos 3 aqui. Se o Botafogo vencer, acontecer um dos 3 resultados paralelos, o Botafogo vai para a fase de grupos da Libertadores da América. Vamos para a Sul-Americana. Já temos aqui 5 equipes classificadas de forma matemática para a Sul-Americana. São Paulo está pintado aqui, é 11º, São Paulo vai disputar a Libertadores, beleza? Então vamos lá. O 8º garantido, já com vaga garantida, é o Atlético Paranaense, tem 56. Inter, 9º colocado com 52. Fortaleza em 10º, 51. Cuiabá, 12º, 48. E o Corinthians, 13º com 47. E esses 5 aqui, Atlético, Inter, Fortaleza, Cuiabá e Corinthians, já estão classificados matematicamente para a Copa Sul-Americana. Resta uma vaga. Ou para o Cruzeiro, que tem 46, ou para o Santos, que tem 43. Um dos 2 também vai. Vamos lá então. Vou trocar aqui, ó. Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer ou empatar com o Palmeiras, venceu ou empatou com o Palmeiras, garante a vaga da Sul-Americana. Se o Cruzeiro perder para o Palmeiras, precisa de um resultado paralelo. Que o Santos não vença o Fortaleza. Se der empate ou vitória do Fortaleza na Vila, mesmo com derrota, o Cruzeiro vai para a Copa Sul-Americana.
Vamos pro peixe. Santos tem que vencer a partida. Já começa por aí. Santos venceu, empata em pontos com o Cruzeiro. Aí, para garantir vaga, tem que torcer para o Cruzeiro perder para o Palmeiras. Entenderam? Se o Cruzeiro perder para o Palmeiras, o Santos vencendo, o Santos garante, portanto, a classificação. Por quê? Santos vence, vai a 46. Aí o Santos vai ter 12 vitórias contra 11 do Cruzeiro. Só desta forma, então, o Santos pode ir para a Copa Sul-Americana, vencendo o Fortaleza, torcendo para que o Cruzeiro perca para a equipe do Palmeiras. Vamos para o rebaixamento, pessoal. 3 equipes e apenas uma vaga, a vaga que ninguém quer ficar com ela. Santos 43, Vasco 42, Bahia 41, certo? Um dos 3 vai cair. O Santos, se o Santos vencer, se livra do rebaixamento, independentemente do que acontecer nos jogos do Vasco e do Bahia. Se o Santos empatar, garante vaga com permanência na Série A do ano que vem com um resultado paralelo. Ou que o Vasco não vença o Bragantino, ou que o Bahia não vença o Atlético Mineiro. É um ou outro, um resultado. Se o Santos perder o jogo, garante a permanência na Série A, C, um resultado paralelo. Se o Vasco não vencer o Bragantino, ou se o Bahia perder para o Galo. Se um dos dois acontecer aqui, mesmo com derrota, o Santos segue na Série A. Vamos passar para o Vasco. Se o Vasco vencer seu jogo, vai a 45, garante a permanência. Se o Vasco empatar, torce por um resultado paralelo. Ou que o Santos perca em casa para o Fortaleza, ou que o Bahia não vença o Atlético Mineiro, que dê empate ou que dê Galo. Então, empate do Vasco e uma combinação, o Vasco permanece. Se o Vasco perder o seu jogo para o Bragantino em casa, garante a permanência se o Bahia for derrotado pelo Atlético, pelo Galo. Então, derrota do Vasco, derrota do Bahia, o Vasco, mesmo com a derrota, permanece na Série A. Para fechar o Bahia não pode perder o jogo. Se perder o jogo, o Atlético está rebaixado. Muito bem. Bahia vence. Lado positivo. Bahia vence o Atlético. Bahia 1, Atlético 0. Beleza? O Bahia permanece na Série A com um resultado paralelo. Ou que o Santos ou que o Vasco, que um dos dois não vença. Então, se o Santos não vencer o Fortaleza ou se o Vasco não vencer o Bragantino, com vitória o Bahia permanece na Série A. Aí o Bahia empatou. Se o Bahia empatar com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, se o Bahia empatar com o Atlético Mineiro, só tem uma chance de escapar, que é o Vasco em casa perdendo para o Bragantino. Então, se der empate em Salvador, o Bahia só se salva se o Vasco perder em casa para a equipe do Bragantino. Entenderam? Então, a disputa está para título entre Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Para G4, Palmeiras já garantiu vaga na fase de grupos. Para G4, entre Galo, Flamengo, Grêmio e Botafogo. Claro, aqui só um pode ser campeão. Dos 4, 3 vão avançar para a fase de grupos. Cruzeiro e Santos, só um dos dois aqui vai para a Sul-Americana. Santos, Vasco e Bahia, 2 vão permanecer na Série A e 1 vai cair para a Série B da próxima temporada. Quero a sua participação, o seu palpite, a sua opinião. Quem vai ser campeão? Quem vai garantir as 3 últimas vagas para a Copa Libertadores, a fase de grupos da Libertadores? Quem vai garantir a última vaga para a Sul-Americana? E quem será rebaixado para a Série B da próxima temporada? Like, 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 como diz o Wagner Martins, o Vaguinho aí. E mais do que isso, se inscreve no canal. Corrida para chegarmos aí a 100k logo logo. Tchau!